Eileen Maddox, vivência de canalização com guias espirituais. Prefácio. Infelizmente, Eileen Maddox tem companhia em abundância no que concerne a traição, dor e ao isolamento no movimento erroneamente denominado Nova Era, como aquele que perdeu uma igreja, foi traída pelos amigos e passou por não menos de 4 experiências de quase morte. Posso me referir aos desafios que esta autora enfrentou em busca do desenvolvimento espiritual. No movimento da Nova Era se encontraram muitos professores que sequer possuem um exemplar da Bíblia Sagrada ou que não chegaram a estudar o Torá ou o Alcorão. Esses mesmos professores se conferem títulos de reverendíssimo, disto, daquilo, ou doutor, disto, ou daquilo, mas cujos estudos nunca ultrapassaram o 2º grau. Pior ainda, esses supostos professores e bispos estão distribuindo diplomas e ordenações sem qualquer prova de mérito acadêmico ou espiritual, o que pressiona em extremo o neófito a fazer mais do que é capaz. Na ocasião, e deprecia o trabalho daqueles de nós que precisaram labutar pelos diplomas. Maddox forneceu-nos todas as advertências através das mensagens apresentadas com bastante clareza por cada um dos guias canalizados. Ouça a voz dentro de si, além de si. Além do mais, lembra-se de seguir o princípio e não a pessoa em busca da verdade. Os arrebatadores, os arrebanhadores da Nova Era são numerosos. Maddox chama-os de flores, o que é um modo mais bondoso e gentil de contar sua história. Estes autoproclamados profetas estão com muita frequência absortos demais nos próprios egos para conseguir proclamar adequadamente o sou o que sou do universo. Em última análise, seus seguidores precisam descobrir o próprio caminho nítido na vida e na luz do Cristo interior. Cada um de nós deve estar atento para que não nos descubramos procurando o caminho fácil, o meio instantâneo para o crescimento espiritual. Não existe tal caminho, como Maddox e seus hóspedes nos demonstram. Parece-me que uma era de renovação seria mais apropriada aos tempos que vivemos. Muitos, se não a maioria dos adeptos da Nova Era, jogaram fora o bebê junto com a água do banho. Jogaram fora o Cristo junto com a concha obsoleta da igreja. Maddox faz soar um clarim que nos conclama a voltar ao que é real, honesto, verdadeiro e sincero. Como alguém que canalizou Kim Talk, conhecido como Kutumi, que ganhou vários diplomas, que escreveu diversos livros sobre metafísica espiritual, aconselhou, pregou, curou e serviu ao próximo sem reserva. Nesta era de renovação, posso, com todo entusiasmo, recomendar o livro de Maddox. É uma leitura boa e oportuna, talvez devolva uma certa credibilidade à Nova Era. Reverendo Paul Lacley Peck. Introdução. Essa é minha verdadeira história, embora seja escritor e, por sinal, bem imaginativa. Nunca poderia conceber a sequência de acontecimentos pelas quais passei na comunidade da Nova Era. O relato de minha história limita-se aos fatos principais. A narração da saga completa teria atolado o livro em detalhes, eclipsado o propósito básico, que é o de ilustrar o poder curativo da alma. Se escrevi bem este drama, então muitos leitores irão reconhecer a sua história. Minha história é universal. O movimento da Nova Era tem grande quantidade de líderes, professores e empresários que anseiam por reconhecimento, seguidores e sucesso terreno. É uma infelicidade que muitos deles prefiram não observar os princípios básicos das leis universais que eles próprios ensinam. Parafraseando o apóstolo Paulo, se decifrarmos as vidas passadas, equilibrando os chakras, damos aulas de metafísica ou conduzimos seminários da Nova Era, mas não amamos estas atividades, são como gongos ressonantes e o retinir de cimbalos. É irônico que muitos destes líderes e professores que acreditam nas artes psíquicas e de canalização as praticam, ensinam e esquecem que suas próprias atividades também podem ser sacadas. No meu período de isolamento, mantive-me bem a par dos acontecimentos referentes à empresa
e ao meu bem-estar através de sonhos, mensagens recebidas do eu interior e por vários meios divinatórios. Minha esperança é que o relato do meu esforço bem-sucedido de reclamar os direitos ao meu vídeo sirva de estímulo a outros que sofreram injustiça semelhante. Houve a necessidade óbvia de proteger as identidades de algumas pessoas que compartilham minha vida de 1882 a 1987, quando indaguei às forças superiores qual a melhor maneira de fazê-lo. Mostraram-me um jardim de flor, portanto recorri aos nomes de diversas plantas e flores para camuflar a identidade dos meus ex-sócios. Com isso, não há nenhuma intenção de macular a imagem do reino vegetal. Anna Jones e o juiz Jameson também são pseudônimos. A senhorita Virginia, a terapeuta espiritual do livro, é Cornélia Levitt, uma psicoterapeuta clínica em North Haven, Connecticut. Os diálogos de nossas sessões foram reconstruídos com o seu auxílio a partir da minha memória incerta. Leavitt atuou como consultora de terapia espiritual para esse livro. A ela cabe o crédito pelo valor que este livro possa ter em apresentar o papel da terapia espiritual, e meu sincero agradecimento por sua disposição em ajudar. Silvia é um pseudônimo para a única pessoa ligada à empresa que teve a integridade de protestar contra a negatividade que estava envolvendo a companhia. Embora cega, Silvia foi capaz de enxergar o que estava acontecendo através da visão interior do espírito. Silvia também deseja se manter no anonimato. Bárbara Venter, Alaina Zachary, Lynn Pesce e Mary Lowe, os canais de trânsito cujas vidas se entrelaçaram com a minha, participaram da última parte do meu processo curativo com paciência e bom humor. Cada uma delas submeteu-se a transições dolorosas e a um processo de cura espiritual antes de iniciar o trabalho como canal. Estou em dívida com todas pela boa vontade de desnudar suas almas ao compartilhar as próprias vidas comigo. Sinto-me grato pela experiência deste livro, que este livro retrata só sendo vítima da traição e ataques à minha integridade, pude descobrir quem realmente sou e me aproximar de minha alma. Só experimentando um esgotamento emocional consegui realizar mudanças básicas e me tornar uma pessoa feliz e ajustada. Agradeço às flores e plantas por acelerar este processo, por cumprir também o roteiro da minha alma. Recebi dádivas à época de minha cura espiritual. Este livro é minha dádiva de retribuição. Vivência de canalização com guias espirituais. Dobrar, grampear e cortar. Capítulo 1. Por que não? Pergunta. Foi assim que tudo começou. Por que não? Estas palavras em 1882 impulsionaram-me a tomar um novo rumo, uma nova atitude. Eu administrava o Jonathan Center, um centro de estudos psíquicos da nova era, cujo nome era uma homenagem àquela intrépida gaivota, Jonathan Livingston. E o centro estava promovendo uma excursão ao Oriente Médio com os renomados escritores Brad e Francis Steiger. Um amigo do centro me perguntou se eu ia na excursão e a minha reação imediata foi não. O amigo retrocou. Por que não? Perguntou. Como única responsável por um casal de filhos adolescentes com a renda incerta oriunda de vários empregos, não parecia razoável cogitar em viajar, mas o porquê não ressoou em meus ouvidos. O improvável tornou-se meu desafio. Seria eu de fato tão diferente das pessoas que vão a excursões a ponto de nem sequer considerar a possibilidade de participar de uma? Pergunta. O que seria preciso para me tornar igual aos que viajavam? Pergunta. O dinheiro para a excursão surgiu com facilidade depois que peguei o depósito em confiança, não só para mim, mas também para meu filho de 19 anos. Tony, que economizou dinheiro, se juntou a mim nesta aventura. O itinerário por Israel, Jordânia e Egito despertou os meus sentimentos e as minhas lembranças em muitos níveis, e os templos do Egito Antigo em especial mexeram com a minha alma. O ponto alto de qualquer visita ao Egito é a grande pirâmide de Gizé. E o clímax desta viagem foi a experiência de meditação em grupo na Câmara do Rei, um recinto da grande pirâmide, usado para propósito de iniciação nos tempos antigos. Francis Stinger, o autor do livro The Star People, conduziu a meditação com seu jeito delicado e amoroso. Ao fim da meditação, o recinto inteiro recomeçou a reverberar com um som agudo que pode ser descrito com a fusão de apito ou flauta, o fio elétrico com a lâmpada solitária, a única intrusão no mundo moderno.
no mundo moderno na Câmara do Rei. Foi prontamente excluído como possível causa de som. Ligamos e desligamos os gravadores, mas o som persistiu a um nível muito audível por diversos minutos. O que está se comunicando conosco? Pergunto. O material que os Stingers publicaram no livro incluía a descrição de um som agudo que soava dentro da cabeça de muitas pessoas, com a sugestão de que o som relacionava-se à recepção de informações captadas intuitivamente de fontes desconhecidas. Quando ouvido pela primeira vez, o som do povo das estrelas talvez sinalizasse o início de uma importante recepção intuitiva ou atividade de canalização. O som que ouvimos da Câmara do Rei naquele dia de novembro de 1982 parecia a externalização deste som. A gravação que trouxe para casa foi um lembrete, no decorrer dos anos, da realidade do muito que existe além da nossa compreensão consciente e dos sinais que as fontes desconhecidas nos enviaram. É fácil a imaginação fugir ao controle e a intuição ser intimidada pela necessidade do ego e pelos desejos conscientes. Eu refletia a miúde sobre a realidade da intuição e a orientação espiritual vinda do nosso íntimo, e a gravação do som ouvida na Câmara do Rei seria um lembrete da realidade objetiva de fontes invisíveis e energias que não compreendemos completamente. A sabedoria compartilhada naquela discussão era que a vida de todos mudaria de forma dramática em um prazo de 6 meses. Isto acabou se concretizando, mas os acontecimentos não se desenrolaram conforme previsto. Cacto, o dono do Jonathan Center, deu início a um declínio de 6 meses na obscuridade definitiva logo após o nosso regresso. Tony alistou-se no exército e obteve sucesso como médico, e eu, nos anos seguintes, fui lançada em uma odisseia de grande criatividade e realização, doença emocional e traição, e por fim cura. Toda anoitecer de sexta-feira, o Jonathan Center oferecia um programa sobre psicologia, metafísica ou saúde holística ao público em geral. O programa, logo após a nossa volta, seria uma exploração dos anos omitidos na vida de Jesus, aqueles entre os 18 e os 30 anos, que os evangelhos do Novo Testamento não mencionam. Uma multidão incrivelmente grande compareceu aquela noite para assistir a um vídeo sobre o tema. Formulava a hipótese de que Jesus percorreu a pé a Índia e o Tibete durante aqueles anos, estudando, ensinando e curando. Genericamente falando, os adeptos da nova era não veneravam Jesus como salvador pessoal, mas sim como mestre magistral e um ser crismado que veio iluminar nosso caminho de volta ao Pai. Naquele momento, a multidão estava faminta em termos espirituais, e Cacto não se alimentava com pão e sim com pedras. Tio Cacto, como chamava a si mesmo com carinho e benevolência, era um empresário, um autoproclamado milionário na indústria dos ferrolhos, conhecida no vernáculo com o ramo dos parafusos. Seu treinamento ou estudos formais em teologia, metafísica ou parapsicologia. Sem treinamento ou estudos formais em teologia, metafísica ou parapsicologia, Cacto usou seu dinheiro para montar e dirigir o Jonathan Center. Carecendo das credenciais proporcionadas pela erudição, foi ordenado ministro pelo bispo Tumbleweed da Igreja do Amor e da Luz da Nova Era. O então reverendo Cacto fez uma palestra após a apresentação do vídeo. Em vez de continuar a explorar as várias teorias sobre os anos omitidos da vida de Jesus, excluiu por completo o homem da história por meio de uma intricada série de cálculos errados sobre diversos calendários em uso no decorrer dos séculos. O reverendo Cacto concluiu que os anos da vida de Jesus nunca existiram. Daí afirmou que Jesus nunca existiu. O ego de Cacto não conseguiu enfrentar a competição, então excluiu Jesus da história da existência. Meu erro naquela noite foi não protestar em voz alta para contrabalancear essa flagrante inverdade, até mesmo em particular com Cacto. Nossos amigos fundamentalistas cristãos classificariam o meu silêncio como uma negação de Deus. Em termos objetivos, foi falta de coragem e integridade da minha parte, quando decidi proteger a perspectiva de me desenvolver como administradora do maior centro da nova era no Estado. 4 anos depois do acontecimento, me fariam uma dura cobrança. O Jonathan Center perdeu a vitalidade e, a partir daquela noite, a fortuna pessoal de Cacto não podia sustentar um centro que as pessoas evitavam cada vez mais. 4 meses depois, afastei-me. Após mais outros 2 meses, o centro fechou. O Cacto foi forçado a deixar o negócio da família e se mudar para o oeste. Em um período de 6 meses, nossas vidas mudaram de maneira dramática.
Aquele ano, no Jonathan Center, me proporcionou uma ampla experiência no setor administrativo e editorial. Eu havia gerenciado a livraria do centro e editado o jornal do mesmo, programando eventos e aulas, lidando com a infinidade de detalhes. Devia haver o meio de utilizar essa experiência e todos os contatos que fizeram meu trabalho regular como gerente de vendas e uma publicação infantil não me satisfazia. O que faço agora? Perguntei-me. A resposta surgiu em minha cabeça no mesmo instante, como um texto impresso, inteligente, com uma rede, interligue com uma rede a comunidade Nova Era em Connecticut. Oh, isso me espantou. Nunca receberam uma resposta tão rápida e explícita a uma pergunta feita em estado de meditação. Entretanto, à medida que pensava no caso, o projeto oferecia possibilidades fascinantes. Por que não decidir? O desenvolvimento da ideia foi divertido e o nome do boletim informativo New Age Exchanger veio facilmente. Primeiro liguei para cada centro, professor e conferencista da Nova Era, em que pude pensar e obtive suas programações para os próximos 2 meses. Em seguida, datilografia as informações sobre os eventos, com as datas em ordem cronológica. Aquela primeira tiragem do New Age Exchanger, com cunhas de 3 folhas grampeadas e um dos cantos, e seu slogan era Cooperação por Rede. 300 exemplares foram impressos e enviados pelos Correios como presente à comunidade. A odisseia começava quando, sem sequer suspeitar, eu ingressava no ramo editorial. O editorial da primeira página chamava a atenção para a necessidade de cooperação na comunidade, em vez da competição, e foi escrito na sala de espera da maternidade do hospital local. Minha filha de 16 anos, Leone, estava dando à luz a sua própria criação e minha neta estava nascendo. Eu fazia o rito de passagem que me tornaria uma avó orgulhosa, ao mesmo tempo que conduzia a comunidade da Nova Era em Connecticut ao rito de passagem da cooperação por rede. Oi, sou Cristine. Oi, sou Cristi. 2 meses antes, a criança me surgira em sonho com esta alegre saudação. Então eu sabia que o bebê seria uma menina. Christine Elizabeth nasceu ao meio-dia em ponto em junho e 30 minutos depois trouxeram ela e a mãe na sala de parto. Leone estava bem apreensiva. Examinei Christine, que se achava nos braços da enfermeira. Conheço você, estou tão feliz por estar aqui. Estas palavras telepáticas quase me fizeram cair de costas de tanto susto. Aquele bebê minúsculo, cuja mente supomos que seja uma tábula rasa, se comunicara comigo como uma alma adulta para a outra. Então o véu baixou e nenhum incidente semelhante aconteceu de novo. Entretanto, o vínculo entre nós estava forjado e me daria força para perseverar e manter nosso relacionamento durante os próximos 3 anos de ausência da mãe. Os avós paternos ganharam a custódia de Christine. E o processo legal que me concedeu direito de visita foi frustrante e inadequado. No entanto, no decorrer dos anos, essa criança seria uma catalisadora para a cura na vida de muitas pessoas, bem como uma força que obrigaria o sistema legal a assumir as questões da cura e da transformação. A reação à primeira tiragem do New Age Exchanger foi incrível. A partir daí, assinaturas e publicidade paga o sustentaram e a lista dos participantes na rede aumentou depressa. O conceito de cooperação por rede foi prontamente aceito pela comunidade e logo quase todo professor, grupo, curso, centro e livraria da Nova Era no sul da Nova Inglaterra estavam apoiando esse esforço para a formação da rede, que era um dos primeiros sistemas deste tipo de caráter regional e sem fins lucrativos na Nova Era no país. De fato, fiquei muito ocupada localizando cada grupo de estudo, seminário, conferência sobre cristais, regressão à vida passada, cura espiritual, desenvolvimento psíquico e outros tópicos da Nova Era, nos quais eu pudesse obter uma dica. Cada contato me dava novas dicas, e um nome que surgia repentinamente era Jack do Púlpito, professor de metafísica, curador e conferencista. Jack do Púlpito, ou o Jack, como viemos a chamá-lo, morava na cidade vizinha
Eu ouvira falar dele já fazia algum tempo, mas toda vez que tentava comparecer a um dos seus programas, algo me atrapalhava. Chegar a hora certa e entramos em contato. Eu contava passar apenas alguns minutos com ele para conversar sobre a formação da rede e obter sua programação, mas quando nos encontramos, reconhecemos-nos em níveis mais profundos. Eram duas pessoas de mente e missão semelhantes. As horas transcorreram enquanto eu ouvia seus conhecimentos e sua sabedoria. O Jack era um homem alto e magro, com cerca de 60 anos, careca e barba branca, os olhos castanhos, cálidos e expressivos, complementava-me, maneiríssimos, gentis. Um quarto de pensão era o seu lar e o mobiliário espaço indicavam uma vida ascética, enquanto as estantes comprovavam a busca do saber. O Jack era um erudito no campo da metafísica e o treinamento e as leituras que eu tivera então eram de uma variedade desordenada. Ali estava um professor que podia me fazer mergulhar fundo na metafísica clássica, na tradição da sabedoria antiga. Era um professor capaz de ensinar metafísica como um sistema de lei que governa todos os aspectos e níveis do universo, que unifica o universo. Como um estudante faminto que era, absorvi cada novo pensamento e ideia, qual uma esponja. E o Jack compartilhou comigo este saber naquele dia e nos meses e anos subsequentes. O que realmente é a metafísica? Perguntei a Jack. Metafísica significa que está além do físico, além da realidade dos nossos 5 sentidos físicos, respondeu ele. Chamamos nosso mundo físico de terceira dimensão, e o mundo físico no qual vivemos é a realidade mais densa que existe, vibrando em um padrão muito baixo. Nosso mundo físico de terceira dimensão, que nos é tão familiar, na verdade não passa de uma porção minúscula do universo, é apenas uma porção da nossa identidade real. Como seres espirituais centelhas divinas, estamos nesta terceira dimensão, o plano físico da Terra, apenas por um curto período. E mesmo durante nossa permanência aqui, penetramos em outras dimensões, através de sonhos, intuição, experiências místicas e canalização, bem como pelas várias formas de capacidade claro-audiente, claro-evidente e psíquica. Há muitas dimensões além da nossa, cada uma com realidade própria. Porém, a lei metafísica e uniforme e os mesmos princípios governam o universo inteiro. O metafísico trabalha com esses princípios universais em muitos níveis. Estas informações que denominamos de metafísica remontam a milhares de anos, mas devido ao desenvolvimento espiritual relativamente baixo do homem e à sua incapacidade de compreendê-la e usá-la, este conhecimento chamado de sabedoria antiga foi negado às massas, a fim de proteger as informações da distorção e do mau uso. Foram transmitidos do professor ao aluno com toda a cautela. Onde isto aconteceu, indaguei. As escolas do mistério do Antigo Egito, entre outros lugares, preservar a sabedoria antiga e as atividades eram secretas, por assim dizer, funcionando separado das instituições religiosas da época. De fato, tão pouca gente se interessar pelos mistérios ou pelos aspectos mais superiores da vida que um professor poderia esperar a vida inteira pelo aluno a quem pudesse confiar o conhecimento. Por que a palavra oculto tem um sentido tão negativo? Perguntei. A palavra oculto veio a significar conhecimento secreto, retido, respondeu Jack. E as pessoas sempre temeram o que não entendiam. Hoje o oculto é erroneamente usado com referência a algo negativo ou maligno, mas tudo o que significa é algo escondido. Tendo acabado de me associar a uma escola que oferecia muitos cursos sobre vários aspectos de parapsicologia da metafísica, estava fascinado com a menção às escolas de mistério, o estudo da consciência interior. Entretanto, havia pouca similaridade entre os acessíveis ensinamentos atuais da metafísica e seu status secreto através dos séculos. Durante milhares de anos, explicou ele, a sabedoria antiga foi discretamente passada de um professor a aluno, enquanto os impérios erguiam-se e desmoronavam-se. As massas lutavam pela sobrevivência no nível físico e abraçavam a religião da época. Afora raras exceções, a consciência espiritual da humanidade evoluía com dolorosa lentidão. O conhecimento espiritual, século após século, era quase imperceptível. A despeito dos esforços dos mestres iluminados, que em geral eram mortos por causa de seus esforços, o progresso afinal ficou evidente. Em meados do século XVIII, a humanidade iniciou uma importante expansão de consciência que se refletiu em muitos níveis, explicou Jack.
foi determinado que a sabedoria antiga devia se propagar. No século passado, houve 3 grandes expansões de sabedoria antiga. A primeira expansão foi com o material de Helena Blavatsky. Ela era um canal, uma pessoa que recebe informação de fontes externas ao eu através de telepatia ou clarividência. As 2 principais obras do material canalizado foram The Secret Doctrine e Isis Universe. Lamentavelmente, para os leitores da nossa era, estes volumes são difíceis de ler porque estão entremeados de palavras em sânscrito. Entretanto, Blavatsky fundou a Sociedade Teológica, até que hoje publica muitos livros sobre seu trabalho. A segunda principal expansão de sabedoria antiga veio sob a forma do material de Bailey entre 1929 e 1949. Um excelente receptor telepático, o canal chamado Alice Bailey canalizou 18 volumes de conhecimento metafísico que abordava psicologia, astrologia, esotérica, cura e a hierarquia das almas que deixaram a Terra após se diplomarem, mas voltaram para ajudar outras almas, e o relacionamento entre a evolução dos reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, humano e outros acima do nível humano. Os relatos dos anjos na Bíblia são indícios daqueles outros reinos. Todas estas informações vindas de Blavatsky e Bailey ainda são publicadas? Perguntei. Sem dúvida, não era preciso proteger a sabedoria antiga e negá-la ao público. Os volumes de Blavatsky e Bailey estão disponíveis na maioria das grandes livrarias e bibliotecas a todos que desejam lê-los, pois agora muita gente é capaz não só de entender este material, como também de trabalhar com isso. O Jack era um estudioso do material de Bailey, conversou longamente sobre o assunto. O material Bailey estabeleceu as bases para a metafísica do século XX. Um dos aspectos mais fascinantes disto, diz ele, foi que previa a terceira grande expansão da sabedoria antiga, o surgimento de novos canais revelatórios a partir de 1975. O que é um canal? Indaguei. Estava bastante familiarizado com os fenômenos psíquicos, mas pouco sabia sobre canais. Um canal é uma pessoa que serve de conduta a uma energia de informação oriunda de uma fonte fora do eu. Esperemos que mais elevado. A palavra revelatório significa alguém que revela ou abre a porta para a verdade. O aspecto intrigante era a pluralidade de canais previstos. Anteriormente, ao longo da história da humanidade, os canais importantes eram pouco infrequentes. Moisés, os profetas do Antigo Testamento, Pitágoras, Nostradamus e muitos santos cristãos. Hoje parece que muitos canais estarão trabalhando ao mesmo tempo. O Jack vira muitos canais surgirem. Connecticut, de fato, ajudara vários deles a ultrapassar os diversos estados de desenvolvimento e canais. Explicou no processo. Cada indivíduo tem um padrão vibratório exclusivo que precisa intensificar ou elevar, a fim de fundi-lo com o padrão vibratório mais alto da fonte da qual o material está sendo recebido. A princípio, a pessoa não tem percepção consciente desta ascensão ou tentativa de sintonização e pode não ter a mais vaga ideia do que vai acontecer. Então, tudo parece acontecer ao mesmo tempo, nos níveis físico, emocional e mental. Pode ocorrer perturbação mental temporária, quando ideias estranhas a pessoa inundam a mente. Do ponto de vista emocional, a pessoa talvez experimente várias sensações de humor, período de extrema raiva ou amor intenso, sem nenhuma razão aparente. É bem possível que dores inofensivas no peito simulem um ataque do coração e cujo período de desorientação pode ser frustrante. Felizmente, o tempo de transição é, em geral, breve. E depois a pessoa se estabiliza e se desenvolve como canal. Se o padrão vibratório funde-se bem e o ego do canal receptor é posto de lado, então o material pode fluir em toda a sua natureza. Se o ego do canal interfere, de alguma forma o material será distorcido. E é por esse motivo que o material canalizado de uma fonte talvez difere da maneira bastante acentuada do material canalizado de outra. Ele estava explicando que não se deve aceitar o material canalizado só porque veio por intermédio de um canal. Como podemos avaliar? Indaguei ao Jack.
A chave da avaliação está dentro de cada pessoa. A tradição da sabedoria antiga tem um velho ditado que diz: leve em conta o que é ensinado, não quem ensina. O eu superior, ou alma de cada pessoa, é capaz de identificar a verdade e também suspeitar da inverdade. Até mesmo o corpo físico irá responder à verdade e inverdade com reações comumente denominadas imersão corporal ou percepção física. Com frequência, uma inverdade se registrará como compreensão no plexo solar e enjoo ao nível do intestino. E uma verdade com uma sensação de calor ou de frio por todo o corpo. Além do mais, nunca aceite nenhum material apenas porque é canalizado. Teste com os dois. D. Discernimento e discriminação. Examine com profundidade a informação que tais canais fornecem. A escolha aqui se encaixe. A escolha aqui se encaixa e parece satisfatória e rejeite a que não faz. O Jack abriu uma nova janela em minha vida, que sempre foi uma constante tentativa de ultrapassar atitudes e crenças convencionais. Quando criança, eu devorava clássicos infantis, enquanto os meus colegas liam histórias em quadrinhos. Quando adolescente, interessei-me por balé e música clássica, em meio à cultura do rock and roll. Minhas concessões aos vazios padrões sociais dos anos 50 eram poucas. De modo que nunca pertencia a nenhuma patotinha com gente de minha idade. Aos 16 anos sofri um grande trauma devido à falta de inclinação para me ajustar aos valores da cultura adolescente. Só após o esgotamento emocional da minha idade foi que esta ferida cicatrizou, junto com muitas outras. Quando universitário no meio oeste, busquei a companhia dos estudantes estrangeiros para aprender mais sobre o resto do mundo. Debati política externa em uma simulação das Nações Unidas efetuada no campus e marchei nas manifestações em prol dos direitos civis da paz mundial. Depois trabalhei na fronteira da cultura acadêmica quando preparei um ensaio no final do semestre sobre fantasmas como evidência da sobrevivência após a morte. Após um curso de Relações Humanas, eu obtive um A. Fui uma criança que conversava com as estrelas à noite. Pedi a Deus que conversasse comigo para me provar sua existência. Fui um adolescente que detestava ferozmente I Love Lucy e Marilyn Monroe pela imagem de mulheres superficiais que representavam. E sem dúvida fui a única aluna do segundo grau que chorou quando os eleitores de Auburn, Maine, derrotaram uma proposta que fornecia, dentre todas as frivolidades, uma biblioteca à escola secundária que não tinha nenhuma. Desde que cheguei a este mundo, decidi que tinha o direito de compreender por que estava aqui e receber respostas a perguntas que desconcertaram santos e teólogos. As igrejas ofereciam apenas a fé nos dogmas, o que insultava a minha mente racional. O ateísmo afirmava que não havia respostas, um impasse que eu não conseguia tolerar. Portanto, a procura pelo sentido superior da vida e pela realidade de minha própria vida se iniciou com investigações sobre parapsicologia, fenômeno psíquico, fantasmas, coisas que se chocam na noite. Um casamento prematuro e 2 filhos encerraram a busca quando a mera sobrevivência tornou prioridade. O pai das crianças se recusava a sustentar a família ou contribuir para a família. Para a vida familiar, fiquei sozinha para providenciar o sustento e a educação das crianças. Minha procura interior limitava-se a leituras ocasionais, enquanto concentrava minha energia na existência física. Por outro lado,
Por longo tempo, minha vida não ultrapassou os limites da subsistência marginal. Após vários anos de luta insana, observava os ratos correrem por nosso apartamento barato. Quando então me rebelei, o pai da minha amiga comprou para ela e a neta uma casa encantadora. Como o meu estava morto, não me compraria Deus, meu Pai Celestial, uma casa? Perguntava. Decidi que ele a compraria, sim. Então preenchi um cheque de $300 e entreguei ao corretor de imóveis como depósito para uma casinha imaculada. Depois desafiei meus patrões e cobrirem o cheque e me emprestaram outros $200 para as despesas de legalização da compra do imóvel. Durante meu empenho para fechar o negócio da casa, 6 semanas depois, rezei a Deus enquanto compreendi que Ele ia me conduzir à terra prometida, a um lar decente e só nosso. E Ele o fez. Um segundo casamento arrancou a mim e as crianças da pobreza e me fez ascender à classe média. Entretanto, meu marido não se juntaria a mim na busca pela realidade fora das nossas vidas mundanas. Com a carga aliviada, eu estava livre para frequentar grupos de estudo espiritual e aulas de metafísica. Novas ideias sobre minha identidade como uma alma divina e a possibilidade de esquadrinhar outras dimensões e realidades além da nossa me estimulavam a mente. Mas ele não conseguia se ligar ao assunto. Seu mundo era o trabalho, a televisão e o golfe. O divórcio encerrou o nosso breve casamento, pois eu não conseguia substituir uma vida mundana convencional pela minha vida anterior de luta pela sobrevivência. A vida tinha de ser mais do que isto e eu precisava descobri-lo. Por diversos anos continuei a investigar, mas toda pergunta respondida suscitava novas indagações, enquanto eu ouvia o Jack. Imaginava se seria possível levar aquelas perguntas a um canal. As possibilidades instigavam a minha imaginação e eu precisava saber mais sobre os canais em Connecticut e me encontrar com eles. Trabalhei vários anos para um canal em particular, Girassol, que se comunicava com a fonte, disse o Jack. Ele descreveu a fonte como uma entidade muito amorosa que viera nos ensinar a usar nossas energias de maneira mais positiva. É totalmente diferente de Girassol em termos de personalidade. Ainda fala inglês com o sotaque do país europeu onde vivera sua última existência há vários séculos. A fonte tinha o hábito de usar o artigo O ou A antes do nome da pessoa. Como o Jack do púlpito trabalhara por tanto tempo com a fonte, era jocosamente chamado de o Jack. A fonte serve de intermediária para uma energia de grupo presente no outro lado, explicou o Jack. O girassol é um canal de transe porque sua consciência a abandona por completo, de modo que a fonte pode entrar. Entretanto, alguns canais são os que chamamos de canais de voz direta. Não canalizam nenhum intermediário, mas são capazes de alterar rapidamente seu nível de consciência para acomodar o que definimos como consciência de fluxo neste nível. A pessoa precisa apurar os ouvidos para notar um tom e sua cadência diferentes na voz quando um canal de voz direta está recebendo informação. Em geral, não se busca nem se reconhece os canais de voz direta, porque a maioria das pessoas precisa do aspecto da personalidade, até mesmo o da diversão da fonte que está sendo canalizada por um canal de transe, a fim de ouvir a informação. É difícil para muitas pessoas se relacionarem com a verdade que surge de maneira espontânea através de outro indivíduo. Separe o intermediário do canal. E a maior parte das pessoas não consegue aceitar a informação que vem como voz direta, a despeito do fato de que pode ser de nível fonte idênticos. O Jack tornou-se meu professor, mentor e amigo íntimo, e nos anos subsequentes compartilhou seu conhecimento comigo. Foi a primeira pessoa que respeitou plenamente minha mente intensa e inquiridora, através de nossa paixão comum pela metafísica e pelo que definimos como o trabalho. Para nós referirmos aos nossos esforços em prol da humanidade, viramos uma espécie de irmãos gêmeos. O Jack nunca dera aulas semanais, então organizei e recepcionei turmas de alunos de metafísica em minha casa durante 3 anos e promovi suas atividades no meio do New Age Exchange. O Jack era um dos poucos professores de metafísica, a sabedoria antiga com capacidade de incorporar o material atualizado vindo através de novos canais de revelação, a maioria dos quais não estava publicado. Era um raro privilégio fazer parte deste processo. Minhas habilidades de falar, escrever e publicar completavam as dele,
e suas horas de passeio esse ensinamento atendiam ao meu impulso insaciável de aprender o máximo possível. Na experiência e tradição ocidentais existem poucos exemplos com que comparar o nosso relacionamento. O Oriente possui uma longa tradição de gurus e discípulos, ou professores e alunos, mas não a tradição espiritual do Ocidente. Além do mais, na tradição oriental, quase nunca se aceitava mulheres como estudantes de ensino espiritual. E o mesmo acontecia no Ocidente. Por eras a fio, a biologia fora destino espiritual e também físico. O judaísmo enfatizou a lei e o ritual. O catolicismo instituiu o clero como intermédio entre Deus e o homem. E o protestantismo substituiu a fé e a crença no próprio dogma, pelo que se poderia definir como um relacionamento experimental com Deus. A antiga tradição de sabedoria espiritual transmitida do professor para o aluno caiu no esquecimento de todos, com exceção de uns poucos no Ocidente. A única palavra em inglês que pode descrever o papel de Jack em minha vida é mentor, que, embora exata, é inadequada. Também complicado, a descrição de nossa ligação está a mentalidade transbordante de sexo, orientada para o sexo de nossa sociedade, a qual presume que qualquer relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher deve ser romântico e questiona aquele que não é. Minha energia feminina suavizava a natureza solitária e taciturna do Jack, e sua energia masculina estimulava em um ímpeto e um intelecto. Éramos almas complementares e estávamos estritamente alinhados em nossas respectivas áreas de trabalho. Nossa intimidade mental realçava tanto o trabalho dele quanto o meu. Os 3 anos seguintes foram extraordinariamente felizes, recompensadores e criativos para mim. E o mais importante é que eu estar pouco a pouco formando uma família de amigos íntimos. Perder a minha família de nascimento há muitos anos. Tal como muitas famílias, a minha não conseguia funcionar de maneira saudável, mas vicejava na disfunção neurótica. Durante a pobreza e o desespero dos meus 20 anos, eu não representara qualquer ameaça ao status quo. Porém, enquanto os meus primeiros estudos em metafísica fizeram com que me tornasse uma pessoa mais otimista, positiva e independente, a família começou a me rejeitar de formas sutis. Quando não pude mais voltar aos padrões neuróticos para me integrar, a rejeição passou a ser total. E este foi o principal motivo que me levou a aceitar a transferência de emprego do Texas para Connecticut, que ficava a quase 16 mil quilômetros de distância. Lá iniciei vida nova com meus filhos. Agora eu tinha uma família outra vez. O ponto central de nossa família era as festas para dobrar, grampear e cortar, durante as quais as folhas do New Age Exchange eram conferidas, dobradas, grampeadas, endereçadas e remetidas em lote pelos correios como preço. Assim como os mutirões da época dos pioneiros, o pedido de ajuda era atendido a cada 2 meses como uma justificativa para nos reunirmos e compartilharmos sentimentos. Enormes pilhas de papel espalhadas pela sala de estar e de jantar, desafiando-nos a transformá-la em revistas. Seriam necessárias umas 2 xícaras de café e muita troça para nos estimular a pôr mãos à obra. Então os dedos começavam a mexer quase tão depressa quanto as línguas e a espirituosidade de todos nós. Ei, Jack, o que os doentes encontraram dentro do pote no fim do arco-íris? Pergunta. Aguardamos com ar travesso, enquanto ele tentava se furtar a resposta, o que sempre seria feito à sua custa. Lustrador de cucuruto, exclamávamos. A careca do Jack era um alvo constante. Ninguém me respeita, resmungava ele, fingindo-se exasperado conosco. Ei, Jack, o que os professores de metafísica gostam de ler? Pergunta. Indagou o botão de ouro com jeito recantado. O Jack lançou-lhe aquele seu olhar paciente. Leeds digeste. Ei, Jack, você fez o grande sacrifício divino nos ajudar hoje? Pergunta. O grande sacrifício, entre aspas, era uma expressão esotérica que significava a decisão tomada por uma alma evoluída, que ganhara o direito de se mover para muito longe do plano da Terra, de permanecer aqui para ajudar as almas menos desenvolvidas. Antes que o Jack pudesse ponderar a respeito, uma voz respondeu no lado oposto da sala. Não, ele fez o grande sacrifício quando tentou nos ensinar. Ei, Jack, a piada seguinte combinava habilmente uma referência à sua viralidade com um comentário indecente sobre seus antepassados, posta no contexto do duplo sentido de uma palavra esotérica. Embora a contragosto ele se desdobrava de rir, simulando em seguida descontentamento para com seus alunos espirituais. O Jack podia
ter seus 2D, discernimento e discriminação, mas nós tínhamos os 3C, chateação e confusão na cabeça. Com o clima criado, começamos a trabalhar. Era inevitável que a reunião de trabalho se convertesse em uma sessão onde todos compartilhavam conhecimento e aprendiam. Alguém fazia uma pergunta ao Jack que prontamente aquecia botão de ouro iniciar o processo. Sua vontade de aprender era tão forte quanto a mim. Éramos amigas íntimas. Estive lendo mais uns 2 livros sobre material canalizado e ambos dizem mais ou menos a mesma coisa. Por que existem tantos canais? Pergunta. O Jack já tinha munição suficiente para o resto do dia. Devido à época em que estamos, lembra-se do que disse Rantar, o iluminado, canalizado por J. Zenaide. Estamos vivendo em uma época de mudança mortal. A fonte afirmou diversas vezes que as energias estão sendo acentuadas e que o tempo está acelerado. É possível perceber isso em muitos níveis, desde o desenvolvimento cada vez mais rápido da tecnologia até o aumento de tensão na sociedade, na vida das pessoas. É possível que quase todo mundo que conheço está enfrentando grandes problemas, indagou o Pendão de Milho, enquanto pegava outra pilha de papel. Esses problemas são realmente o resultado do processo espiritual. O crescimento de uma pessoa é como uma espiral. Quanto mais alto o indivíduo estiver na espiral, ou quanto maior for sua evolução espiritual, mais íngremes e intensificados ou difíceis serão os obstáculos da escalada. Há vários séculos, quando estávamos bem abaixo da espiral, a curva era quase plana e nossas vidas eram muito simples. O processo espiritual era muito lento. Hoje, como as energias estão aceleradas, temos a oportunidade de fazer grande progresso. Daí os problemas. Sei que nunca recebemos mais do que podemos controlar, disse Virga Áurea. Mas não é arriscado empreender uma escalada íngreme assim? Pergunta. Claro, se a pessoa perde o controle do ego, da raiva ou da qualquer outra coisa, se precisa refazer a escalada. Aperto do controle é um dos temas favoritos do Jack. Entremeci-o ante a ideia de algum dia cometer semelhante tolice. Melhor seria enfrentar os problemas e agir positivamente através deles do que precisar começar tudo de novo, certo? Pergunta. Mas por que há tantos canais? Pergunta. Tulipa nunca deixava o Jack devagar muito. Por causa da época em que estamos, repetiu ele. Está sendo enviado auxílio em profusão à Terra, com a humanidade tem uma longa tradição histórica de matar mestres espirituais, depois incorporar a religião, lembrança distorcida dos ensinamentos. Desta vez são centenas até milhares de canais que estão enviando tal ensinamento, e este vem por intermédio de canais de modo que não possa haver ameaças a fontes da informação. Se um canal se fecha, existem outros para ocuparem seu lugar. Por que isso não aconteceu antes? Perguntei. Porque a humanidade não estava pronta até agora. Estas mudanças são resultado do progresso real por parte da humanidade. Lembre-se do que Jesus disse sobre como podia ensinar coisas muito mais grandiosas, mas que as pessoas não conseguiriam suportá-las. Até agora estamos prontos. Então o ensinamento está vindo, a necessidade é sempre atendida. Durante séculos nos ensinaram que temos dentro de nós a centelha de Deus, e todos reconhecemos a realidade da alma, mas devido às limitações de nossa consciência, só fomos capazes de louvar da boca para fora a realidade do que realmente somos, a fim de demonstrar esta realidade de modo que mais pessoas possam compreender. Muitos canais surgiram para trazer a mesma mensagem, a mensagem de que somos reflexo de Deus. Os mestres de outrora declararam que o homem é co-criador junto com o Criador. Se pegarmos esta pequena palavra e a sublinharmos uma centena de vezes, então teremos a compreensão mais profunda. O homem é co-criador junto com o Criador. E pelo fato de termos chegado onde estamos com a expansão da nossa consciência, podemos sublinhar a palavra e com esta ênfase trazer para a nossa mente consciente nossa própria compreensão dessa realidade mais profunda. Em algum ponto ao longo do caminho, respondemos a este reconhecimento. Sim, pensei comigo mesmo, é verdade, manifestei aquela primeira casa ao deixar a energia de Deus atuar através dos meus esforços, um ato muito criativo.
Depois de repetir o processo, quando me mudei para Connecticut, como a mudança foi às cegas, sem conhecer ninguém lá, eu tinha aplicado o processo de fazer uma prece afirmativa para obter ajuda. Muitas vezes ao dia, durante o mês, disseram: libero todos os meses da mudança e atrai para mim a casa certa, no lugar certo e ao preço certo para todos nós, inclusive o cachorro. A casa certa veio a ser uma residência encantadora com 3 quartos, sótão e porão habitáveis, construído no estilo das casas cidades europeias. 3 semanas depois que nos mudamos, no verão de 1978, o conjunto residencial transformou-se em um condomínio. As facilidades financeiras para a compra eram imensas e foi a primeira moradora a assinar os papéis para adquirir a minha unidade. As energias de Deus e minha fé manifestaram um lar que era não só amplo e luxuoso por um preço baixo, mas também uma propriedade que triplicou de valor e cujo rendimento atendeu às diversas necessidades financeiras importantes no correr dos anos. Um bule de café vazio não estava atendendo às nossas necessidades no momento, então voltei ao presente para preparar outro bule enquanto Jack continuava. Então também há canais que estão vinculando a informação para o futuro. Material científico que está 50 a 100 anos à frente da comunidade científica atual. Pessoas que nem sequer estudaram ciência na escola secundária estão canalizando informações avançadas sobre mecânica quântica, bioquímica, bioeletricidade, estrutura atômica, fusão nuclear, estrutura subatômica e teoria da partícula. Um destes canais científicos está bem aqui em Connecticut e seu trabalho talvez não seja sequer reconhecido ou utilizado durante sua existência. Porém, com o decorrer do tempo, a comunidade científica reconhecerá os princípios metafísicos do mundo físico e haverá uma união de mentes científicas e metafísicas. É difícil imaginar uma sociedade assim liberal, disse Pendão de Milho. É por esta razão que Rantar nos aconselha a permitir que nossas mentes se abram para deixar entrar o conhecimento superior. Segundo ela, a maioria de nós usa apenas 30% do cérebro, que chama de receptor. Imagine como estamos fechados. Imagine que canais poderíamos ser se abrir nossas mentes para nossas possibilidades. Talvez a necessidade mais importante da sociedade atual seja as pessoas abrirem as mentes espiritualmente e eliminar o abismo entre nossas capacidades tecnológicas e espirituais. Na verdade, todos podemos ser canais de informação e inspiração, e se negamos este fato, estamos negando nossa própria identidade como centelhas de Deus, criados na infinitude do existir. Sim, há muitos canais que parecem estar dizendo a mesma coisa, assim como os grandes mestres espirituais de outrora repetiram basicamente o mesmo, e vão continuar repetindo até que o último peregrino cansado volte para casa, ou que saquemos as coisas. E assim passava o dia. A fonte das perguntas nunca secava, nem a das respostas. Às vezes Jack mergulhava em um estado alterado e um canal de voz direta respondeu às nossas perguntas. Outra vez nós o fazíamos. O processo era interminável. Ao fim do dia, a tiragem do New Age Exchange seria uma realidade concreta. Esta tiragem específica marcou um importante passo para se transformar em um boletim informativo em rede, em uma revista, pois continha uns 2 artigos, além dos anúncios das listagens de eventos. O número seguinte teria até uma capa. Os lucros oriundos das assinaturas dos anúncios sempre cobriam as despesas, e cada tiragem era maior e melhor do que a anterior. A comunidade da Nova Era no sul da Nova Inglaterra passara a depender da rede como modo de vida, e eu estava profundamente feliz. A carga de trabalho era muito execuível para uma pessoa, desde a tarefa de reunir os anúncios e as listagens das programações para a tiragem, até a de datilografar as folhas e aprontá-las para a gráfica, e as festas para dobrar, grampear e cortar concluíram o serviço. Eu convertera um aposento da minha casa em escritório e trabalhava de acordo com a minha conveniência. Este aspecto da minha vida era uma compensação para um emprego regular como gerente de vendas que pagava as contas. A casa estava completamente bagunçada no momento. A casa estava uma completa bagunça no momento, devido às reuniões de trabalho.
Voltaram para casa e os meus gatos se enroscaram para repousar das atividades do dia, enquanto eu enfrentava a faxina, mas teria várias semanas para descansar antes de iniciar o ciclo para a próxima tiragem. Além do mais, havia outras festas para dobrar, grampear e cortar. Nas semanas subsequentes, outros membros da minha família extensiva da nova era tinham seus próprios projetos e sempre nos auxiliávamos mutuamente. E a reunião era desculpa para uma festa. Minha vida era alegre e despreocupada. Minha família me amava e eu a amava. Mal transcorria um dia sem contato com um ou outro membro da minha família. E eu não conseguia imaginar a vida de outro modo. Refleti sobre como era abençoada por ser parte deste trabalho. Finalmente estava encontrando um sentido na vida em níveis internos e mais profundos, com o amor e o auxílio de uma família formada por gente de mentalidade aberta, de mentalidade semelhante, que não só compartilhava a minha paixão pelo trabalho, mas que também eram pessoas felizes e atarefadas nas próprias vidas. Éramos um jardim de flores perpétuas e de doce aroma, onde a chuva caía gentilmente e o sol sempre surgia detrás das nuvens. A atitude do tipo, por que não, me fora benéfica, porque tudo que tentava parecia dar certo. A minha aventura mais recente era outra excursão ao Egito. Seria a New Age Exchange, tão diferente das outras organizações promotoras de excursões, a ponto de nem sequer poder cogitar a possibilidade de patrocinar a sua pergunta. Liguei para o agente de turismo a fim de discutir a ideia. Vamos fazê-lo, respondera ela. Então fizemos. A excursão foi promovida com o Jack como conferencista e eu como chefe de excursão. As inscrições estavam chegando e a partida seria dentro de 2 meses. Eu tinha um encontro com o Girassol para conversar com a fonte sobre a viagem e obter sua orientação. De algum modo sabia que esta próxima experiência no Egito seria muito significativa, porque eu estava recebendo fortes impressões de que devia preparar um relatório com slides e som desta excursão e trazer de volta as energias em um formato que pudesse ser partilhado com o público. Os benefícios resultantes de se explorar as energias do Antigo Egito não se limitariam aos que podiam ir lá. Esta excursão estimularia a formação de nossa editora e aprofundaria o meu trabalho com canais e material canalizado. O curso estava sendo traçado e eu, em última análise, começaria a obter algumas respostas muito dolorosas às perguntas cósmicas que persistiram em fazer. Ailey Maddox, Vivência de canalização com guias espirituais.